Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física aqui do cursinho da Poli e tô aqui para comentar esse segundo dia de prova do Enem com vocês. Bom, como vocês sabem, a prova de hoje cobrou aí 15 questões de Física dentro das 45 disponíveis de Ciências da Natureza e dentro dessas 15 questões de Física, nós tivemos aí um balanceamento na prova. O que seria esse balanceamento? Uma cobrança de temas que permeiam o programa do ensino médio, né? Tivemos temas tanto vistos no primeiro ano, quanto no segundo e no terceiro. Então, tivemos uma prova equilibrada em relação à distribuição de temas. Ah, professor, mas teve alguma surpresa? Eu falo para vocês que sim. Nós tivemos aí uma questão sobre tubos sonoros fechados, uma questão de acústica, uma parte da ondulatória. Então nós tivemos uma questão de alta complexidade dentro desse tema, que não é muito recorrente na prova do Enem. O Enem costuma cobrar ondulatória lá na parte de fenômenos ondulatórios e de conceitos básicos. Então eu diria que essa questão foi a grande surpresa da prova. Além disso, uma surpresa agora de algo que não apareceu foi aí as leis de Newton, né? As leis de Newton normalmente elas permeiam outros temas ou até questões específicas sobre leis de Newton. Não apareceu na prova do Enem 2020, uma grande surpresa para nós professores. Além disso, nós tivemos outros temas cobrados que também não são tão recorrentes no Enem, como pressão e hidrostática. Pressão normalmente cai com outro tema, mas hidrostática não é tão cobrado e tivemos aí uma questão de hidrostática que não era tão simples, um nível médio de questão. Portanto, a prova do Enem, ela teve o mesmo padrão de anos anteriores em nível de dificuldade, em distribuição de temas, porém com essas surpresinhas que eu acabei de citar. Eu diria que é uma prova de nível médio para fácil, pois dentro do sistema TRI, eu fiz um balanço aqui da nossa teoria, né, de resposta ao item, entre fáceis, médias e difíceis. Nós tivemos aí um total de 5 questões médias, um número de 4 questões difíceis e 6 questões consideradas fáceis, ao meu ver. Então, uma prova extremamente balanceada, como eu já citei anteriormente, tá bom, pessoal? Esses são meus comentários iniciais, gerais, sobre a prova do Enem. Bom, pessoal, a prova de Física, como eu disse, ela cobrou o programa, né? Dividir a prova em alguns temas aí que são bem recorrentes, carinha de Enem, né? Eletrostática e eletrodinâmica, o estudo da eletricidade é muito recorrente. Tivemos 2 questões que analisavam circuitos elétricos, né? Lembra que eu falei, circuito elétrico sempre está presente na prova do Enem. Uma questão conceitual de eletromagnetismo muito bem formulada. Uma questãozinha de cinemática, que envolvia movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Dentro da termologia, né, tivemos uma questão de fluxo térmico, uma questão que analisava panela de pressão, uma questão que analisava potência com calorimetria, também de termologia. Tivemos uma questão de lançamento horizontal, uma questão específica de fenômenos ondulatórios, em que as alternativas falavam sobre difração, absorção, ressonância, interferência, algo que também sempre vem caindo aí no Enem. Tivemos uma questão de óptica geométrica, a refração da luz no prisma newtoniano. Tivemos também uma questão específica de hidrostática e uma questão que envolvia pressão com escala, né, gente? 1/100, algo que vocês trabalham bastante dentro da geografia, dentro da cartografia. Então tivemos essa distribuição. Eu queria comentar com vocês algumas questões pontuais, algumas questões específicas. Eu vou numerá-las como os números que aparecem na prova azul, tá bom? Então, dentro da prova azul do Enem, a primeira questão da prova, a questão 91, que falava sobre o Garfield, né? Tínhamos uma tirinha do Garfield, em que mostrava ali uma situação pra gente, né? O Garfield passando pela perna do seu dono. E aí a pergunta do Enem era, por qual motivo ocorre a eletrização, né, dentro da tirinha? Então, como discutido em vídeos e também na revisão, gente, quando a gente passa um corpo no outro, a gente está atritando um corpo no outro. Então, temos um tipo de eletrização, que é a eletrização por atrito. Quando ocorre a eletrização por atrito, as cargas elétricas elas passam de um corpo para o outro. Cuidado, os elétrons, né, gente? Os elétrons são as partículas elementares que se encontram nas camadas mais externas dos átomos, o que é mais fácil de ser passado de um corpo para o outro,
Os prótons estão lá no núcleo, né? Não se esqueça, é sempre o elétron que está transitando. Então, a alternativa correta dessa questão é que falava sobre a movimentação dos elétrons entre a calça do seu dono e o gato, que seria o Garfield, tá bom, gente? Uma questão considerada fácil dentro do sistema TRI. Agora falando um pouquinho sobre a questão 93, uma questão clássica de Enem, uma questão de circuitos elétricos, também considerada fácil. Já vou comentar o motivo pelo qual ela é fácil. Dentro das alternativas, você tinha que buscar arranjos para o aparelho de medida colocado, que era o amperímetro. Amperímetro é aquele que mede a corrente elétrica, né, gente? Então você tinha que lembrar que, primeiro, o amperímetro sempre deve estar ligado em série com os resistores de um circuito. Por quê? O amperímetro tem uma resistência interna muito baixa, perto dos resistores que compõem o circuito. Então, como ele deve anotar a corrente elétrica, ele deve estar sempre acoplado em série. Então, você já conseguiu eliminar algumas alternativas pelo fato de você, olhando o arranjo, ver onde estava o circuito elétrico e onde deveria ser colocado o amperímetro. Agora, além disso, era perguntado a você o valor da corrente elétrica anotada por esse amperímetro. Então, ele te forneceu no enunciado a quantidade de carga total que a bateria do carro fornece, né, para que os elétrons se movimentem de forma ordenada, só que esse valor estava para 1 hora, né? Eram 60 ampere-hora a quantidade de carga. E o enunciado colocava ali que você tinha que pegar no detalhe que a bateria ficava sem funcionamento por 5 dias. Então você tinha que lembrar que cada dia tem 24 horas e saber o total de horas que essa bateria ia fornecer essa quantidade de carga. Então, usando a relação da corrente elétrica, né, variação da quantidade de carga por tempo, você tinha a carga, que era 60 ampere-hora, para 5 vezes 24 horas, que corresponderia aos 5 dias. E aí você conseguiria calcular e ver lá que o valor da corrente elétrica era de meio ampere. Então, dentro da prova azul, meio ampere relacionado com o arranjo em série, que é como o aparelho de medida deve estar colocado, ficaremos aí com a alternativa B, tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira questão de circuito elétrico da prova azul, uma questão dentro do sistema TRI, também considerada fácil. Bom, agora falando sobre a questão 109, uma questão conceitual que falava sobre a panela de pressão, né? Na questão era colocado para você que a panela de pressão ela era útil, pois ela conseguia manter a água numa temperatura de ebulição acima de 100, ou seja, a água só entrava em ebulição a temperaturas acima de 100. E aí a questão falava assim, olha, muitos usuários abaixam o fogo do fogão quando você tem aquela saída de vapor pela tampinha de cima da panela de pressão. E ele te falava assim, ó, ao abaixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita-se o quê? Galera, uma questão bem tranquila. Veja, para que o fogo saia da boca do fogão, você tem que ter um combustível sendo queimado, que é o gás que está lá no seu botijão. Então, quando eu reduzo o fogo, significa que eu estou reduzindo o fornecimento de combustível. Então, reduz-se o consumo de gás, que seria desnecessário para a panela, pois a água já está acima de 100 graus, ela entra em ebulição acima de 100. Então, reduzindo o gás, você acaba reduzindo o fogo e vice-versa. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a alternativa E, você vai reduzir o consumo de gás, que seria desnecessário. Tá bom, galera? Uma questão dentro do sistema TRI, também considerada super tranquila. Bom, questão número 111 da prova azul, era uma questão clássica do Enem também, uma questão que trabalhava ali ondulatório, certo? Então, dentro dessa questão, ele falava sobre os fones de ouvido CR, né, que cancelavam os ruídos externos. Então, ele conta ali no texto uma historinha para você, falando que se a pessoa ouvir a música no fone CR dela dentro de um avião ou dentro de um trem, você tem essa redução de ruídos, o que faz com que você consiga ouvir sua música num som mais baixo, né? Então, não é tão prejudicial à sua saúde auditiva. E aí a pergunta do Enem falava sobre a tecnologia redutora, né, de ruídos utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?
Galera, nas revisões eu comentei isso com vocês. Eu disse que o Enem adora cobrar questões conceituais que fale aí sobre alguns dos fenômenos, como por exemplo nas alternativas, né? Absorção, interferência, polarização, reflexão e difração. Então, dentro dos conceitos de cada fenômeno, você tinha que buscar aquele que se encaixava na situação. Pessoal, a situação não é que o fone ele consegue cancelar os ruídos externos. Então veja, o cancelamento de um som parte do pressuposto que a onda sonora não tem mais uma amplitude. Lembrem-se sempre, a amplitude de uma onda é o que caracteriza a altura do som. Eu sempre costumo dizer, né, se você compra uma guitarra e você não liga ela naquela caixinha chamada de amplificador, o som é baixo. Então, conforme você analisa a amplitude de uma onda sonora, nesse caso, você consegue analisar esse cancelamento de ruído. Então veja, para que uma onda cancele a amplitude com outra onda, elas devem interagir. E para que as ondas sofram uma interação, elas devem estar sofrendo uma interferência. Se a amplitude é reduzida, interferência destrutiva, né, pessoal? Então, alternativa correta da prova azul, alternativa B de bola, que falava sobre a interferência de ondas sonoras, tá bom? Então, dentro do sistema TRI, uma questão considerada média, pelo fato de você ter que ter uma interpretação muito boa do texto para entender a situação e relacionar com o fenômeno ondulatório. Logo na sequência da prova azul, a gente tinha a questão número 113. Talvez, pessoal, a questão mais fácil da prova toda. Aquela questão que dentro do sistema TRI você não poderia errar, tá bom? Vamos ver o porquê. A questão aqui, ela falava sobre os desenhos animados, né? Que você vê o personagem correndo de um precipício e ele continua correndo sem ter o solo, né? E depois de um certo tempo ele percebe que não tem o solo e ele cai. Então você vê isso de forma muito recorrente nos desenhos. E aí ele traz essa situação, o Enem traz essa situação para uma bolinha na mesa. O Enem coloca uma bolinha na mesa e fala assim, olha, se eu jogar a bolinha de uma mesa, qual que é a trajetória que essa bolinha terá para um observador que está fora da situação, né? Pessoal, de forma bem tranquila, né? Eu acho que se você vai pela sua intuição, você mata, né? Se você joga uma bolinha pela mesa, ela não vai fazer isso aqui, né? Muito menos ela vai cair na diagonal ou seguir uma linha reta, como algumas das alternativas colocam, né? Você tem um movimento em lançamento horizontal, olha o termo, ó, lançamento horizontal, um movimento parabólico, né? Uma curvinha caracterizando a trajetória da bolinha. Você ia ficar aí com a alternativa D. Mas por que isso acontece, né? Quando você tem um lançamento horizontal com uma determinada velocidade inicial, a partir do momento que a bolinha sai da mesa, ela tem a ação da aceleração gravitacional sobre ela, o que faz com que ela ganhe uma componente de velocidade no eixo Y cada vez maior, pois ao momento que ela está caindo, ela também está se movimentando horizontalmente. Então você tem uma composição de movimentos, um horizontal e um vertical, o que pela soma vetorial nos dá uma trajetória parabólica, tá bom, gente? Então, alternativa D é a alternativa correta. A última questão que a gente vai comentar, pessoal, é a questão número 128 da prova azul. Galera, eu acho que dentro das 15 questões que o Enem cobrou, não tem questão mais clássica do que essa. Tirando o circuito elétrico que cai todo ano, né? Essa questão ela falava sobre um aquário e falava sobre a diferença de temperatura da água, né? Dentro do aquário e fora do aquário a temperatura do ar. Falava sobre essa diferença. Ele falava que para que você consiga controlar a temperatura da água, você precisa colocar um termostato lá dentro. E o termostato ele vai ser responsável pelo aquecimento desse material, que é a água. Então, ele te deu aí a potência do seu termostato, te deu a densidade da água, te deu o calor específico da água. E aí ele fala assim, olha, se eu desligar o termostato por 1 hora, qual vai ser a variação de temperatura que a água vai sofrer, né? Porque você vai ter a temperatura dela reduzida. Então, uma questão de potência, e aí se ele começa a falar de calor específico, variação de temperatura, massa, densidade, você já tem que acender a lampadinha e falar, opa, calorimetria, quantidade de calor sensível, né? Então, lembrar ali que potência é qualquer forma de energia sobre o tempo e lembrar que a forma de energia trabalhada ali está sendo a quantidade de calor sensível. Então, equacionando, né, potência igual a quantidade de calor sobre o tempo,
abrindo a expressão da quantidade de calor e substituindo os termos, você achava a variação de temperatura ali em kelvins, né? E aí, veja, as alternativas estavam em Celsius. Bom, lembrando, lá da análise de termometria, né? A variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da kelvins. Se eu calculei ela na Celsius, eu sei na kelvins. Então, como o seu cálculo dava em kelvins e as alternativas em Celsius, era só marcar o mesmo valor. Não precisava fazer nenhum tipo de conversão ali, tá bom? Então, uma questão dentro do sistema TRI considerada média, pessoal, porque ela tinha ali uma junção de dois temas e necessitava aí de uma análise matemática, beleza? Então, esses são os comentários da prova. Espero que vocês tenham ido bem e a gente se vê na próxima oportunidade, tá bom? Um beijão, pessoal. Até mais.